Meus queridos irmãos, meus amigos, minhas irmãs, muito bem-vindos a mais uma aula do site rudecruz.com. Hoje nós vamos falar sobre a mulher samaritana, um texto muito conhecido que está presente no livro de João, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 43. Então, meus queridos, nesta unidade, nós vamos falar sobre a mulher samaritana. E nós vamos iniciar falando sobre a geografia da Samaria. Vamos conhecer essa região da terra de Israel. Nós vamos também ver os samaritanos. Nós vamos conhecer a história dos samaritanos. Vamos entender como esse povo surgiu. Porque a gente vê ali no Antigo Testamento que não há quase referência nenhuma sobre os samaritanos. E de repente a gente abre os evangelhos, a gente vai ver a história de Jesus e a gente vê que há o surgimento de um povo novo, um povo que habitava ali junto com os judeus, né? Só que esse povo ficava mais ao norte, lá na cidade de Samaria, na região de Samaria. E é assim até um pouco surpreendente na história dos samaritanos. Então nós vemos que eles estão presentes nos evangelhos. Jesus, inclusive, conta uma parábola que utiliza a figura do bom samaritano. E nós temos também a história da samaritana. E nós temos mais outras referências aos samaritanos no Novo Testamento, nos evangelhos. Então é importante a gente saber, conhecer a história de como surgiram os samaritanos, né? Quem eram os samaritanos? Por que eles eram tão odiados pelos judeus? Por que havia essa disputa, esse ódio mútuo entre judeus e samaritanos? E também nós veremos nesta unidade uma releitura da história da mulher samaritana. Nós temos uma abordagem tradicional sobre a mulher samaritana. Essa história ela é muito conhecida, ela é muito pregada nas igrejas, ela é muito falada, né, nas rádios, na televisão. Então nós temos toda uma visão tradicional sobre a mulher samaritana. Mas nesse estudo, nessa videoaula, eu quero trazer uma abordagem um pouco mais profunda sobre essa história. Vamos entender realmente, né, quem era esta mulher, por que ela estava ali no poço de Jacó naquele momento, tirando água, e nós vamos compreender melhor a mensagem divina que Jesus gostaria de trazer para os nossos corações, utilizando ali essa história da mulher samaritana. Então, a geografia da terra de Israel na época de Jesus, ela era um pouco diferente da geografia do Antigo Testamento. Aqueles que tiverem oportunidade de ver o nosso curso, o Entendendo a Bíblia Texto e Contexto, lá nós abordamos toda a geografia do mundo bíblico, inclusive das terras de Israel no Antigo Testamento. Porém, aqui no Novo Testamento, na época de Jesus, as tribos, né, a terra de Israel, ela já não estava mais tão conhecida pela divisão tribal que houve quando Josué trouxe o povo para dentro das terras de Israel. Então, essa divisão aqui no Novo Testamento, ela tem essa diferença. Então, nós vemos que a Samaria, ela ficava bem aqui, ó, no meio, né, entre a Judéia, a Decápolis e a Galiléia. Mas nós sabemos que essas terras, né, da Samaria, da Judéia, da Galiléia, elas vão corresponder a algumas tribos do Antigo Testamento, àquela divisão tribal que foi feita quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida. Então aqui nós temos o mapa das 12 tribos de Israel, como elas foram distribuídas.
E nós vemos aqui o nome das tribos, né? A terra foi dividida entre os filhos de Jacó, né? E cada tribo era o nome de um dos filhos de Jacó. E depois, né, José, né, a tribo de José, na verdade, ela foi dividida entre os filhos de José. Portanto, é por isso que José não vai aparecer aqui nessa divisão. Porém, vai entrar aqui o nome dos filhos dele. Então, aqui nós temos a tribo de Aser, de Naphtali, de Manassés, de Zebulão, de Issacar. Manassé aparece novamente aqui. Nós temos a Manassé ocidental e oriental, que uma ficava à esquerda, né, do Rio Jordão, e a outra ficava ao norte e à direita do Rio Jordão. O Rio Jordão está aqui o Mar da Galileia, e daqui ele sai cortando o meio das terras de Israel e vai até aqui o Mar Morto. Nós temos a tribo de Efraim, nós temos a tribo de Benjamim e a de Judá também aqui embaixo. Aqui nós temos a tribo de Gade. Aqui nós temos a tribo de Ruben. Então, meus queridos, a região da Samaria, ela ficava por aqui, ó. Aqui está a cidade de Siquém, aqui está o Monte Gerizim, e mais aqui ao norte um pouquinho está o Monte Ebal. Então a gente vê que a região da Samaria, ali onde fica Siquém, onde fica o Monte Gerizim, o Monte Ebal, ela ficava numa área de transição entre a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Então a gente vai ver também, perceber aqui no mapa, que essa região aqui de Efraim e essa região de Manassés é uma região montanhosa. Então a gente já percebe que a região da Samaria era uma região montanhosa, era uma região que ficava entre as montanhas. E a geologia da Samaria, da região da Samaria, mostra isso. Se a gente perceber aqui nesse mapa, nós vemos essa parte aqui, ó, que é um pouquinho cor de rosa. A gente vai perceber que esse tipo aqui de solo é um solo calcário, um solo que é característico das montanhas, né, da região montanhosa de Israel. É uma região, um solo dolomita que é rico em cálcio e magnésio. Esse tipo de solo não é bom para a agricultura. É um solo em que somente vão conseguir crescer aquelas plantas, né, que têm raízes profundas, que conseguem penetrar bem fundo para poder encontrar água e nutrientes. Então, esse tipo de solo só vai favorecer o crescimento de figueiras, oliveiras e videiras. E é isso que acontece, né, na Samaria. Até os dias de hoje, essa região aqui da Samaria, de Siquém, ela é muito utilizada para o cultivo de uvas, né? Ali é uma região altamente produtora de uvas até o dia de hoje. E como a agricultura nessa região não é possível devido à qualidade do solo, um solo montanhoso, nessa região se desenvolveu desde a antiguidade a criação de ovelhas, de cabras, né? Então é uma região onde a atividade pastoril é predominante. Então ali produz muito vinho e vinho de muita boa qualidade. Nos dias lá de hoje tem várias fazendas produtoras de vinho, mas isso é desde a antiguidade. Lá também tem muitas fazendas criadoras de cabras e ovelhas. Então, uma atividade pastoril muito forte. Eles produzem queijo de cabra, eles produzem leite de cabra e produzem também iogurte. Hoje em dia, né, com a tecnologia, ficou mais fácil, então eles produzem muito iogurte nessa região.
Essa região realmente é uma região montanhosa, de solo calcário, né, dolomita, de forma que até mesmo para a criação de ovelhas, né, de cabras, os pastores, principalmente na antiguidade, a gente pode até voltar aí para a época de Jacó, com os seus filhos, né, José e seus irmãos. A gente percebe, né, nessa história deles, só abrindo um parênteses, já rapidamente voltaremos para nosso tema que são os samaritanos, mas abrindo esse parênteses, Jacó aqui ele enviou, né, os seus filhos para as ovelhas para pastagem e eles buscaram estar aqui no Vale de Dotã. Nós vemos aqui a cidade de Dotã, logo aqui à frente. Por quê? O solo de Dotã, ali também do Vale de Meguido, né, do Vale de Jezreel, é um solo grumus soil que ele é muito favorável para a agricultura. Então ali tinha, naquela época, né, e como tem até hoje, uma região de pastagem muito melhor do que aqui na região montanhosa de Siquém e da Samaria. Então por isso que eles correram aqui para esse vale. Israel em si tem uma geografia muito característica de vales e montanhas. Eu não sei se dá para perceber aqui nesse mapa esse caminho que faziam aqui na antiguidade, aqui um caminho que Jacó percorreu quando voltou lá da terra de Harã, né, onde ele estava com Labão. Então ele passa aqui em Peniel, ele passa aqui no rio Jaboque, ele atravessa aqui o Jordão, ele vai para Siquém. E aqui ele percorreu a região até chegar em Hebrom, né, uma região que passa por Jerusalém, passa por Betel. E essa região aqui é um caminho difícil, né, porque é um caminho alto, é um caminho que é feito nas montanhas. Um caminho mais fácil que se usava naquele tempo e também é utilizado até hoje, mas principalmente naquele tempo porque não havia veículo, não tinha tecnologia, então as pessoas andavam a pé ou no lombo de animais, né, com a ajuda dos animais. Então eles pegavam aqui a planície costeira, porque aqui na costa de Israel, essa região aqui perto do mar, que é o mar Mediterrâneo, é uma região de planície, então é muito mais fácil se locomover. Já aqui no meio é uma região de montanhas que torna a locomoção muito mais complicada. Então, o vale de Jezreel, ele está aqui, uma região mais fértil, aqui também o vale de Dotã. Só passando isso aqui para a gente poder ter um pouquinho, né, conhecer um pouquinho da geografia de Israel, para que a gente possa entender melhor, né, as histórias da Bíblia. E isso vai também auxiliar o nosso entendimento na história da mulher samaritana e dos samaritanos em si. Então a gente percebe aqui, ó, que o Dotã, Vale de Dotã, ele também era uma passagem. Por quê? Porque essa região aqui toda é a região das montanhas do Carmelo. Então nós temos aqui o Monte Carmelo, mas toda essa região aqui ela é montanhosa e existem algumas passagens para se chegar até o norte de Israel, a Galileia, por exemplo, e até o Vale de Jezreel, um vale fértil, né? Muito favorável para a agricultura. Então nós temos aqui a passagem de Dotã, o Vale de Dotã, ele pega aqui da planície, aqui nós temos a planície de Sharon, temos aqui a planície de Sharon, e para você passar para outro vale, né, outra região plana, você tem que atravessar essa região aqui de montanhas através de algumas passagens. Então nós temos a passagem de Joquenã, nós temos a passagem de Aruna, ou a passagem de Meguido, e nós temos a passagem de Dotã, aqui no Vale de Dotã, onde os filhos de Jacó estavam com as suas ovelhas, pastando, né, pastoreando as suas ovelhas, e foi aonde José foi encontrar com seus irmãos. E eles tramaram contra a sua vida e ele acabou vendido, né, como escravo. Né, os ismaelitas o levaram para o Egito. Então, após essas passagens, nós vemos ali o Vale de Jezreel. Isso aqui é uma foto atual
e a gente vê aqui em Jezreel uma agricultura, né, muito pujante, né? Nós vemos aqui diversas plantações, todo tipo de vegetal aqui no Vale de Jezreel. Então, para a gente entender, né, um pouquinho da Samaria, ela estava ali numa região montanhosa, a cidade de Siquém também. A gente precisa entender essa geografia das terras de Israel. Israel tem uma geografia particular. Nós vemos aqui então o mar Mediterrâneo, então nós temos aqui também a planície costeira. Aqui nós estamos no nível do mar. Então aqui, Israel, próximo ao mar, é uma planície, é uma região plana, tá, que favorece a locomoção, as estradas, né, não que eram de asfalto na época, mas vamos chamar assim estradas, porque eram os caminhos que as caravanas passavam, tinham um melhor desempenho aqui na planície costeira. E era por aqui que tinha um caminho chamado de Caminho do Mar. Os romanos batizaram, né, quando eles dominaram essa região, os romanos batizaram essa estrada costeira internacional, porque as caravanas do comércio internacional que ligavam desde o Egito na África até a Europa ou até a região da Mesopotâmia passavam por aqui, pela região da planície costeira. Logo em seguida, há uma elevação do solo. O solo vai se elevando até formar montanhas. E nós vemos que a cidade de Jerusalém, por exemplo, ela fica no alto, ela fica na região montanhosa de Israel. Logo em seguida, esse solo ele vai descer, né, ele vai abaixar bruscamente. Então você atravessa aqui a região montanhosa e depois há uma queda aqui na região do Rio Jordão, que chama-se o Fosso do Jordão. Aqui é uma região muito profunda. Ela chega a ser abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, por exemplo, aqui, se Jerusalém está aqui, Jericó estaria mais ou menos aqui nessa região onde estou apontando com o cursor do mouse. Então, só para ter uma ideia, de Jerusalém para Jericó há uma diferença de aproximadamente 1000 metros de altura. Então é uma descida bastante íngreme de Jerusalém até Jericó. Então aqui nessa região abaixo do nível do mar, que está aqui nessa região, aqui no meio da nossa ilustração, é que está o Mar da Galileia, e isso tem influência na troca de temperatura ali na região do Mar da Galileia, entre a temperatura do Mar da Galileia e, né, a temperatura do ar. Isso vai trazer ali muitas vezes encontros, né, de frente fria com ar quente, vai causar tempestades e ventanias, né? Então essa é uma das tempestades que Jesus enfrentou ali com os seus discípulos, né, quando ele acalmou a tempestade no Mar da Galileia. Ele estava dormindo ali no barquinho, ele foi acordado, os discípulos assustados com aquela tempestade. Outra vez ele andou sobre as águas, né, e as ondas estavam altas, né? Pedro ele anda um pouquinho, acaba afundando e depois é socorrido por Jesus. Mas é essa diferença de altura e de profundidade, estar abaixo do nível do mar, nessa região aqui do Fosso do Jordão, é que traz essas tempestades nessa região. E aqui, o Rio Jordão, o seu nome é Yarden em hebraico, que já significa aquele que desce. Porque realmente o Rio Jordão ele desce. Aqui no Mar da Galileia ele vem descendo para chegar no Mar Morto, que está bem abaixo do nível do mar. Logo após esse fosso do Jordão, a geografia e a geologia aqui, o solo continua a se elevar novamente, ele passa a se elevar até chegar a um nível parecido com o nível da região central, aqui das cadeias de montanhas centrais da terra de Israel.
Então nós temos aqui mais uma ilustração que mostra um pouquinho melhor como se dá essa dinâmica da geografia das terras de Israel. Então nós temos aqui a região central, montanhosa de Israel, o Mar Morto, aqui tem o Mar da Galileia, aqui a região do Rio Jordão, aqui no meio. Então repare que daqui, ó, aqui está Jerusalém, está aqui na região montanhosa central. E para você chegar até Jerusalém, para subir nessas montanhas aqui, você tem que passar por uma região de transição, onde esses montes vão gradativamente. E quando você vai em direção ao litoral, ele vai do mais alto para o mais baixo. Ou se você vir do litoral para a região montanhosa, você tem que pegar aqui essa região onde as montanhas vão mais baixas e vão aumentando a sua altura gradativamente. Essa região aqui, ó, que está na região da Judéia e que dá acesso às montanhas centrais, então essa região é chamada de Shefelá. É uma região de baixada, ela vai abaixando em direção ao mar. Então é uma região que possibilita a subida até a região central, região montanhosa central da terra de Israel, que dava acesso a Jerusalém, por exemplo. Então, as cidades fortificadas ficavam nessa região aqui, ó, protegendo a Shefelá, para que impedisse, por exemplo, os filisteus que estavam aqui na região litorânea, na região da planície costeira, aqui habitavam os filisteus. Então, eles não conseguiam atacar aqui Jerusalém, por exemplo, porque foram feitas várias cidades fortificadas que protegiam, né, a entrada aqui para a região montanhosa central. E a gente percebe que Israel, né, o povo de Deus, quando entrou na Terra Prometida, procurou, né, primeiramente ocupar essa região montanhosa aqui central, que era uma região mais protegida dos inimigos. Aqui na frente, ó, nós temos aqui, ó, o Monte Carmelo e aqui a região montanhosa do Carmelo. A gente vê aqui algumas passagens que dão para o Vale de Jezreel. Está faltando uma aqui, porque são 3 passagens, mas a ilustração é boa. Então nós temos aqui o Vale de Dotã, a passagem de Dotã, que ficava aqui próximo à região da Samaria e de Siquém. Então essa ilustração ela deixa, né, ela permite que a gente compreenda melhor essa geografia das terras de Israel. Nós temos aqui outro mapa que vai nos ilustrar também a região, né, a geografia de Israel. Então a gente percebe que são regiões montanhosas. Aqui nós temos uma planície, aqui nós temos alguns vales entre as montanhas, e nós temos aqui no meio um fosso, né, uma região mais baixa do que o nível do mar Mediterrâneo. Então, essa imagem aqui também vai dar uma boa ilustração para a gente entender a geografia de Israel. E essa outra imagem aqui, essa outra ilustração, que nos mostra a direção, né, dos caminhos por onde as pessoas passavam. Então a gente vê que se forma aqui nas regiões montanhosas, a gente vê aqui que ou para o norte ou para o sul seguia-se praticamente em linha reta. Também aqui na região do Jordão, e se formava outro caminho aqui na região da planície costeira. Então, a região mais fácil de se caminhar aqui, de se locomover, era pela parte litorânea, pela planície costeira. Por isso que essa estrada internacional ela passava aqui na região litorânea de Israel. Então, essa região aqui era por onde passavam as caravanas de comércio que vinham lá do Egito ou de outras partes da África e iria até chegar lá na Mesopotâmia, até a Pérsia, no Irã.
Então eles iam longe, né? Mas era uma região mais fácil, porque passava-se aqui pela planície costeira, chegava aqui na região do Carmelo, tinham 3 passagens, né, que nós vimos. Então passava-se por um desses vales, chegava em Jezreel, e daqui partia-se para a Síria, para Arã, e depois para Carquemish, subia-se ali perto dos rios Tigre e Eufrates, e podia-se chegar nos reinos da Mesopotâmia na época. Então, falando sobre os samaritanos, a gente começa, se a gente quiser entender, né, a origem dos samaritanos, a gente vai ver que isso tem uma origem muito antiga. Os samaritanos eles vão ser em si uma consequência de um domínio, de um reino poderoso que dominou o mundo bíblico por aproximadamente 700 anos. Nós temos aqui nesse mapa alguns reinos, né, do Oriente, os reinos que aparecem na Bíblia, que formaram verdadeiros impérios. Então nós temos aqui a Babilônia, nós temos a Média e a Pérsia, nós temos o Egito e nós temos a Assíria. Então o Império Assírio ele tinha aqui a sua capital na cidade de Nínive, na época. A Nínive é aquela grande cidade em que o profeta Jonas foi enviado para pregar o arrependimento. Mas ele não queria ir lá, porque ele sabia que Deus ia poupar os ninivitas, os ninivitas iam se arrepender e Deus ia perdoar. E esse pessoal aqui da Assíria e de Nínive eram inimigos de Israel. E eram tão inimigos que eles acabaram por invadir, depois mais tarde na história, as terras de Israel e causaram grande sofrimento ao povo de Deus. Então a gente vê aqui que o reino assírio ele se estendeu até o Egito. Então foi um reino gigantesco que dominou o mundo bíblico e eles, por onde passavam, dominavam os povos, destruíam cidades e muitas vezes deportavam as pessoas que moravam naquelas cidades aqui para a região da Assíria. E muitas vezes enviavam cidadãos aqui da Síria para essas áreas ocupadas para poder criar ali uma cultura assíria mesmo, uma cultura pagã, de forma a anexar de forma definitiva essas terras que eles conquistavam. A Babilônia também foi um reino muito grande, tá? Muito conhecida, né, a Babilônia. No nosso curso Entendendo a Bíblia, Texto e Contexto, nós também estudamos separadamente cada um desses reinos. Nós vemos a Assíria, como é que foi estabelecido esse reino, quais as consequências desse reino para o mundo bíblico, qual a influência dela na história da Bíblia, como as passagens bíblicas vão se dar a partir da influência do reino assírio. Nós falamos sobre a Babilônia, o Código de Hammurabi, abordamos aí no Elish, nós vemos a história da criação babilônica, qual é a influência que ela tem para os povos bíblicos. Então é importante você conhecer esse curso, Entendendo a Bíblia, Texto e Contexto. As matrículas estão abertas. É um curso muito acessível, tá? Então é um preço muito acessível. Eu recomendo você que faça sua matrícula, para você conhecer melhor as histórias da Bíblia, poder entender a Bíblia com mais clareza. Lá nós falamos também no nosso curso sobre os egípcios, temos aulas só sobre o Egito, para que você venha entender o Êxodo melhor, para que você possa entender a história, né, do povo de Deus, de Moisés, de uma forma mais completa. Você vai ver a importância do Egito nas histórias bíblicas. Mas voltando aqui ao tema da nossa aula, então os assírios eles invadiram o reino de Israel. Aqui está o mapa da Assíria, eu consegui voltar.
Então tá aqui, a Síria ela invadiu em determinado ponto da história as terras de Israel. E por que eu estou dizendo Israel? Porque na época do rei Salomão, depois que o rei Salomão morreu, Salomão tinha adorado a vários deuses, né? Inclusive a um deus que se originou aqui na Mesopotâmia, né? Um deus da Babilônia e um deus da Síria, que é chamado de Astarote. Na verdade, era uma deusa. Essa deusa aqui, nessa região da Mesopotâmia, o nome dela era Istar, deusa do amor e da guerra, a deusa da fertilidade, né? Então a adoração a essa deusa envolvia práticas idólatras, né? Porque era um ídolo, era uma estátua que eles adoravam, e também práticas imorais. Então eles tinham relações sexuais desregradas, havia verdadeiras orgias. Os sacerdotes eram afeminados, se vestiam de mulher, né? As sacerdotisas praticavam a prostituição sagrada, então eram prostitutas, né, que performavam ali o culto a essa deusa, e elas se prostituíam no templo, né, arrecadando fundos aí para essa divindade aí pagã. Na Assíria, ela é chamada de Istar. Aqui na região da Fenícia, ela recebeu o nome de Azerá. E na terra de Canaã, ela era chamada de Astarote. Então Salomão, através das suas esposas, adorou, né, na sua velhice a Astarote, deusa dos filisteus, dos amorreus, por exemplo. Então Deus ele não ficou nada alegre com isso e prometeu a Salomão que iria tirar o reino de suas mãos. Mas Deus não fez aquilo imediatamente. O próprio Deus afirma, né, ali no texto bíblico, que era por causa do amor ao seu servo Davi, pai de Salomão. Mas quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o reino, e há uma disputa ali com os anciões, né, das terras de Israel, das tribos do norte, quanto à cobrança de impostos, porque Salomão havia aumentado muito os impostos sobre o seu reino. Então, Roboão ele não dá atenção aos anciões ali das tribos do norte de Israel e acaba que há uma divisão do reino. Então, as 10 tribos que estavam mais ao norte se separam, né, elas declaram ali independência, e quem vai reinar sobre essas 10 tribos do norte é Jeroboão. Jeroboão era um dos servos de Salomão. E Roboão, filho de Salomão, só vai conseguir reinar sobre as tribos de Judá e de Benjamim, que ficavam ali mais ao sul, nas terras de Israel. É claro que junto com cada uma dessas tribos habitavam também os levitas. Os levitas estavam espalhados pela terra de Israel, mas principalmente nesse momento estavam ali em Jerusalém, porque é onde ficava o templo, então os sacerdotes e os levitas se concentravam mais ali no sul, em Jerusalém. Então, como eu disse anteriormente, a Assíria ela invadiu justamente esse reino do norte de Israel. Essas 10 tribos aqui que se separaram, que ficaram sob o comando de Jeroboão, uma das primeiras coisas que ele fez foi impedir a descida aqui das tribos até Jerusalém para adorar no templo que Salomão havia construído. Ele ficou ali receoso das tribos descerem, né, das pessoas descerem para adorar, e sentisse ali uma ligação, né, com Judá e quisessem que Roboão reinasse sobre eles e reunificasse o reino. Então ele impede, né, decreta ali que ninguém pode mais ir a Jerusalém, e ele coloca ali aqui na região do Reino do Norte, ele vai colocar um touro, né, um touro dourado ali, uma espécie de bezerro de ouro, né, igual aquele que foi feito lá quando o povo saía do Egito com Arão,
E ele declara que esse ídolo, né, era o Deus de Israel. E Israel passa a se envolver com idolatria e cada vez pior. Eles passam a adorar diversos deuses, diversos ídolos, e inclusive essa deusa Estar, lá da Mesopotâmia, que aqui era chamada de Azerá, né, porque na Fenícia, aqui em cima, na região que é o atual Líbano, né, essa deusa Estar era chamada de Azerá. E eles passam então também, né, através dos contatos que eles tinham aqui com a Fenícia. Logo depois, Acabe assume, ele se casa com uma sacerdotisa, né, de Azerá, que é Jezabel. Então essa idolatria a Azerá e a Baal, isso é relatado ali com Elias, com Eliseu, no ministério de diversos profetas. Então isso vai se espalhar, vai contaminar o povo de Israel, né? Quando eu falo povo de Israel, estou falando aqui do reino do norte, dessas 10 tribos, né, que se rebelaram com Jeroboão. Então isso vai trazer uma idolatria, uma imoralidade. Então os sacerdotes de Azerá, eles se vestiam de mulher, eram afeminados, haviam orgias, né, era a deusa da fertilidade. Então essa contaminação vai levar Israel a uma decadência espiritual muito grande. O pecado vai se multiplicar grandemente aqui nessas 10 tribos. De forma que diversos profetas, Deus vai usar diversos profetas aí para poder alertar o povo, né, para que o povo não se misturasse com essas coisas, porque Deus avisou através de Moisés, desde antes de entrar na Terra Prometida, que isso iria acontecer. Mas eles não dão atenção e continuam aí nessa idolatria, nessa imoralidade, e até sacrificam seus filhos, né, essas divindades pagãs, de forma que Deus usa, né, esse império assírio para destruir essas 10 tribos. Então o império assírio ele vem e domina as 10 tribos de Israel e leva essas tribos em cativeiro, ele leva essas tribos para o exílio assírio. Então o rei Salmanassar, então vamos ler aqui, tem um relato muito importante aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 6. Então depois aqui no capítulo 17, versículo 24. Então é importante a gente ler esse texto, que a gente vai entender como é que foi a formação dos samaritanos, como esse povo veio a habitar ali na região da Samaria, como é que esse povo veio habitar ali no norte de Israel. Então, no ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria, e fê-los habitar em Alá, em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Então, continuando aqui. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cutá, de Avá, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então a gente vê aqui o princípio, né, da formação desse povo que rivalizava com os judeus ali do sul, do Reino do Sul, de Judá e de Benjamim. Então é importante a gente dar prosseguimento aqui na leitura, porque traz um esclarecimento muito grande aqui no livro de 2 Reis. No capítulo 17, versículo 25 e 27, que diz: E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram a alguns deles. Então o rei da Assíria mandou dizer: Levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Então o que está acontecendo aqui? Acontece que por causa desses pecados de Israel, das tribos do norte,
eles são feitos cativeiros, né? Eles são cativos, eles são deportados, vão lá para a região da Assíria, né? Lá entre os rios Tigre e Eufrates. E o rei da Síria ele manda, né, pegar as pessoas que habitavam lá na Babilônia, e essas pessoas são trazidas para habitar na região da Samaria, na região do Reino do Norte. Então há uma substituição. Só que essas pessoas que vieram de lá, da região da Síria, eles eram pagãos. Eles adoravam também diversas divindades que não tinham nada a ver com o Deus de Israel. E Deus, ele se irrita com a idolatria. Ainda mais numa terra que ele prometeu aos filhos de Abraão. Aquela terra ali era uma terra de promessa. Ele prometeu a Abraão que os filhos dele habitariam ali e que essa habitação tinha um propósito de ser luz para as nações, de ser bênção para as nações, para que a mensagem do Senhor pudesse alcançar as nações que estavam em volta de Israel. Mas como Israel não atendeu, como o Reino do Norte não atendeu o chamado, então eles foram tirados. E aqueles povos que foram para o lugar deles fizeram ainda pior, com mais intensidade, essa idolatria, essa imoralidade. E Deus enviou leões, né? E eles temeram, porque esses leões mataram alguns deles. E eles mandaram recado para o rei da Síria, dizendo, né, contando que esses leões haviam matado alguns, né, porque eles também não conheciam qual era o costume do Deus da terra, que é o Deus de Israel. Então o rei da Síria manda que devolvam um sacerdote lá para a região de Samaria, para que esse sacerdote, né, que fazia parte das 10 tribos de Israel, os ensinasse, né, como é que eles deveriam honrar ao Deus de Israel. Então, quando o sacerdote ele volta, ele não volta sozinho, né? O sacerdote tem que voltar com os levitas que iriam ajudá-lo, né? Então, o sacerdote ele não performava, não fazia os rituais, né, do sacrifício, os rituais que se era exigido pela lei que Deus deu a Moisés. Então, esse sacerdote não trabalhava sozinho, tinha ajuda, né? Tinha que ter ajuda. Então, certamente, esse sacerdote trouxe outras pessoas com ele, né? Outras pessoas, né, que eram descendentes também de Abraão. Então, essas pessoas acabaram voltando, né, da Síria para a região de Samaria. E, além de tudo, quando havia essa deportação, a grande massa era realmente deportada. Mas sempre ficava ou um ou outro, poucas pessoas, né? Mas alguns acabavam conseguindo ficar ali na região. Então, algumas pessoas conseguiram ficar na região de Samaria e alguns voltaram depois, junto com esse sacerdote, para a região da Samaria. E é isso que explica o profeta Isaías no capítulo 17, versículo 6, quando ele diz: Porém, ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Então, o profeta está dizendo aqui realmente é isso, que foram deportados, mas alguns acabaram voltando, né, pelo próprio decreto do rei de trazer um sacerdote. E alguns também ali, pouquíssimos, mas alguns ficaram, são chamados de remanescentes, né? Ficou ali na região do norte. E esses descendentes de Abraão que ficaram, junto com os povos que vieram lá da região da Babilônia, eles acabaram miscigenando, né? Então ali houve casamento, então misturou, né, a genealogia acabou que foi misturada, né, com povos pagãos, apesar de que, mesmo assim, alguns deles podem ter conseguido se manter nessa linhagem de Abraão, casando somente entre eles. Mas a grande maioria, né, quase 100%, deve ter se miscigenado. Apesar de que os samaritanos até hoje
eles falam que tem representantes entre eles das 10 tribos que foram para o exílio. Ao mesmo tempo, né, ou melhor, quase que ao mesmo tempo, o reino de Judá também no sul, que era composta de Judá e de Benjamim, também se corrompeu. Eles também entraram na idolatria, entraram na imoralidade. E Deus usou, né, logo após ali a queda da Assíria, né, não demorou muito, a Assíria caiu. E muito se deve à tentativa de invadir Jerusalém. Então o rei Senaqueribe, é um rei da Assíria, ele tentou também invadir Jerusalém. A Assíria já havia levado o reino do norte para o cativeiro e tentou invadir o reino do sul, Jerusalém. Ele conseguiu destruir as cidades ao redor de Jerusalém, porém, né, o rei Ezequias, que reinava em Jerusalém na época, ele orou, pediu a Deus, e Deus usou o profeta Isaías, dizendo que ele não conseguiria nem chegar perto da cidade. Então Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados assírios em uma só noite. Então ali Senaqueribe ele recua, vai para Nínive, que era a capital da Assíria naquela época, e um dos filhos dele acaba que mata, né, ele. Então ele é morto por um dos seus filhos. Logo em seguida, nós vemos ali nas profecias ali do profeta Naum, no livro de Naum, a queda da Assíria. E os babilônios eles assumem o controle do reino assírio, né, do mundo bíblico. E isso aconteceu, né, no seu auge da Babilônia com Nabucodonosor. Então é muito conhecido Nabucodonosor e ele acaba que é usado também por Deus para poder trazer o juízo ali sobre Jerusalém, porque o reino do sul estava também corrompido. E Nabucodonosor ele destrói Jerusalém ali em aproximadamente 587 a.C., destrói o templo deles e também os leva o reino do sul cativo para a região da Babilônia. E há uma profecia, né, que eles permaneceriam ali por aproximadamente 70 anos. Então, os judeus ficam, né, ali na Babilônia por aproximadamente 70, entre 50 e 70 anos. E depois eles voltam, né, eles conseguem ali voltar para Jerusalém, onde Esdras vai reconstruir o templo dos judeus. Mas a Babilônia, na verdade, ela já havia caído. A Babilônia caiu com o rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, no episódio em que ele usa os utensílios do templo para poder usar, né, para poder fazer o seu banquete. Um banquete altamente idólatra e imoral também. Ele utiliza, né, os utensílios que os sacerdotes utilizavam lá no templo de Jerusalém, no culto ao Senhor, ao Deus de Israel. E aí há aquele episódio onde aparecem os dedos de uma mão de um homem escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Só Daniel consegue interpretar aquilo ali, e é o decreto que o reino dele havia terminado. Então o reino dele vai para a mão dos medos e dos persas. E aí tem o livro de Daniel, na cova dos leões. Depois tem um livro de Esther, né, já os persas dominando. Só que após isso, os persas, né, são derrotados pelos gregos. Então os gregos é que vão ter ali o controle do Oriente Antigo, do mundo bíblico. Então Alexandre o Grande, ele conquista todo o Oriente. Mas Alexandre, ele morre cedo, né? Ele morre com aproximadamente 32, 33 anos. Então todo o reino grego, que controlava desde a Índia, o norte da Índia, a Pérsia, a Média, a Babilônia, a Síria, a região da Turquia, a região da Palestina, de Israel, do Líbano, a região do Egito, esse reino é dividido entre os seus generais. A parte que compreendia o Egito e ali a Palestina, ela ficou sob o comando dos Ptolomeus, né, gregos Ptolomeus. E os Ptolomeus, eles dominavam mais politicamente, né? Eles não se importavam com que os judeus, né, que nesse momento estavam voltando
do exílio babilônico, né? A Babilônia havia caído, eles estavam voltando da Babilônia e reconstruíram o templo com Esdras em Jerusalém. Eles estavam já habitando novamente na região da Judéia. Então os Ptolomeus eles não se importavam de que esses judeus seguissem a sua lei, de que eles cultuassem ao Deus de Israel e de que eles tinham liberdade para poder fazer o seu culto no templo ali em Jerusalém. Nesse mesmo tempo de domínio grego dos Ptolomeus, esse povo remanescente das 10 tribos, né, que tinha voltado com esse sacerdote lá da região da Babilônia e que tinha alguns remanescentes que haviam ficado ali na região do norte de Israel, eles também, né, talvez se sentindo ali inspirados pelos judeus do sul, eles também resolveram ali largar a idolatria e se voltar novamente, né, para o Deus de Israel. Então muitos deles, né, assumiram essa posição piedosa e eles tinham guardado com eles alguns rolos, né, da lei, que eles chamam de Torá também, a Torá dos samaritanos, e eles passaram, né, novamente a guardar, né, a lei de Moisés, a lei que Deus deu através do seu servo Moisés. Só que esse reino dos Ptolomeus, desses gregos Ptolomeus, não durou muito tempo. Os Seleucidas, né, que vinham de um general de Alexandre, o general Seleuco. Então os Seleucidas, que vinham desse general, eles derrotaram ali os Ptolomeus e passaram a controlar também a região da terra de Israel e dos samaritanos, ali a Palestina. Os Ptolomeus foram empurrados lá para o Egito, ficaram dominando só aqui o Egito, enquanto que os Seleucos os Seleucidas assumiram aqui a região da Palestina. E quando um governante, né, Seleucida chamado Antíoco Epifânio assume o controle, ele passa a querer helenizar os povos, né, dessa região. Ele passa a querer criar uma cultura única para também imprimir ali uma marca naqueles povos, para que esses povos se tornassem um só junto com os gregos, para que o seu domínio, né, ficasse de forma permanente. Ele queria fazer de todos ali um povo só, né? Todo mundo ia ser grego, todo mundo helenizado. Porém, os gregos eles eram idólatras, né? Adoravam diversas divindades, haviam absorvido os deuses da Babilônia, os deuses da Mesopotâmia. Por exemplo, aquela deusa Istar lá da região da Assíria, os gregos deram o nome a ela de Afrodite. E o culto era o mesmo, um culto idólatra, um culto com orgia, um culto com sacerdotisas prostitutas, né, com a prostituição sagrada. Então esse Antíoco Epifânio, ele chegou ao ponto de querer colocar uma estátua do deus Zeus, né, Zeus, aquele deus do Olimpo, lá no templo de Jerusalém. Então ele dedicou o templo de Jerusalém ao deus Zeus, né, grego. Os samaritanos que haviam, né, naquele momento, os descendentes, né, de Israel, do Reino do Norte, né, aquele remanescentezinho que ficou, e aqueles que voltaram junto com o sacerdote, que estavam naquele momento também tentando se reerguer, né, seguir a lei de Deus novamente, eles, com a pressão desse Antíoco Epifânio, aceitaram a helenização, aceitaram que ele colocasse essa estátua do deus Zeus lá no templo deles, porque os samaritanos também eles construíram um templo. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. Então, os samaritanos eles acabaram construindo um templo ali na região do Monte Gerizim, e eles acabaram aceitando, né, que o Antíoco Epifânio colocasse lá
nesse templo a estátua do deus Zeus Olímpico, coisa que ele também queria fazer lá no templo de Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia, né? A região da Samaria é uma região que foi muito privilegiada no início da história do povo de Israel como um todo, unindo tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, antes desse reino ter sido dividido. A gente vê isso desde o Gênesis. Por exemplo, no Gênesis 12, no versículo 6 ao 7, diz que Abraão edificou um altar em Siquém, aonde Deus havia aparecido. Então Deus havia aparecido para Abraão na cidade de Siquém e ele fez um altar, né, ali, edificou um altar ao Senhor. Jacó também acampou lá perto de Siquém, né, em frente a Siquém, e edificou ali um altar. Está relatado lá no livro de Gênesis também, no capítulo 33, no versículo 18 ao 20. Josué também, quando entrou na Terra Prometida, ele edificou um altar, né, ao Senhor no Monte Ebal, ali na região de Samaria, né? Nós temos o Monte Ebal e o Monte Gerizim, nós temos um vale no meio, entre esses dois montes. Então Josué edificou ali um altar no Monte Ebal e ele ofereceu sacrifícios sobre esse monte. Todo Israel e os levitas e os sacerdotes, eles se reuniram na região ali da Samaria. Metade deles em frente ao Monte Ebal e metade em frente ao Monte Gerizim. E as primeiras bênçãos sobre o povo de Deus que acabava de entrar na Terra Prometida foram dadas nessa região da Samaria, no Monte Ebal e no Monte Gerizim, né? Ali está relatado no livro de Josué, capítulo 8, do versículo 30 ao 35. Então, se vocês quiserem ler essas referências, é importante a gente ler, tá? Porque mostram realmente a importância que a região de Samaria teve no início, né, na entrada do povo de Deus na sua terra prometida. Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra esse altar que Josué fez ali no Monte Ebal. É claro que ele não estava assim, né, bonitinho, certinho quando foi encontrado, mas estava lá ainda uma boa parte dele e esse altar foi restaurado. Então isso aqui é um altar, né, é uma descoberta arqueológica, né, milenar, né, que há milênios atrás isso aqui foi construído. É uma região de muita importância para o estudo da Bíblia em Israel. Então, nessa entrada do povo de Deus, né, na Terra Prometida, eles se reuniram aqui nesse vale e a metade deles ficou em frente ao Monte Gerizim e outra metade em frente ao Monte Ebal. Então, todos os sacerdotes e os levitas se reuniram aqui também. E foi lido, né, as bênçãos foram lidas aqui no Monte Gerizim. E as maldições para quem não seguisse a palavra de Deus, né, que Moisés disse ali, ordenou que fosse lido assim que eles entrassem na terra de Israel. Então Josué leu todo o livro da lei, tudo foi ensinado para que o povo se lembrasse do que iria acontecer se eles se afastassem da vontade de Deus, da palavra que Deus havia dado a Moisés e havia dado aos seus servos também, os profetas. Então pode ver que isso aqui ele forma praticamente um anfiteatro, né, perfeito, né, um anfiteatro natural. Aqui em cima eles liam as bênçãos, aqui leram as maldições para quem não seguisse a palavra de Deus, e aqui no meio o povo, né, tinha uma acústica muito boa e podia acompanhar essa leitura que foi feita aqui na região de Siquém, na cidade de Siquém. Hoje, se você quiser ver aí no Google Maps, né, através do Google Fotos também, hoje o nome moderno da cidade de Siquém é Nablus, né? É a moderna cidade de Nablus. Então houve essa cerimônia aqui. Então a primeira cerimônia que aconteceu quando o povo entrou na Terra Prometida
foi aqui na região da Samaria, na cidade de Siquém. Siquém também era uma cidade-refúgio, né? As cidades-refúgio foram determinadas ali no livro de Josué, no capítulo 20, do versículo 1 ao 9. Então, Deus havia ordenado a Moisés que elegesse, dentro da terra prometida, cidades-refúgio para aqueles que cometessem algum assassinato, ou melhor, para aqueles que matassem alguém sem a intenção. Então, se fosse uma morte acidental, ele poderia fugir para uma dessas cidades-refúgio, porque geralmente o familiar, né, ele ia requerer, né, vingança contra essa pessoa, mesmo sabendo que foi uma morte acidental, que foi um acidente, mas a gente conhece o ser humano, sabe que muitas pessoas não aceitam, né, mesmo que tenha sido um acidente. Então Deus mandou eleger essas cidades, cidade-refúgio. Então essa pessoa que acabou matando alguém por algum acidente, ela chegava nessa cidade, nas portas da cidade, falava com os anciões, explicava o caso, e se o caso dele fosse visto como um caso de morte acidental, então ele poderia ficar aqui protegido, e alguém da família, se fosse atrás, ia ser inquirido antes de entrar na cidade, e ele não ia ser permitido que executasse vingança em alguma dessas cidades. Então, a cidade de Siquém ela era uma das que foram eleitas para ser cidades-refúgio. Tinha a cidade de Kadesh, tinha a cidade de Ramote-Gileade, tinha a cidade de Golã, Bezer e Hebron também. Então, voltando lá à questão dos gregos, né, dos Seleucidas. Então, como eu acabei de dizer, né, a cidade de Siquém, a região de Samaria, é uma região onde a Arca da Aliança esteve por muito tempo, onde o tabernáculo foi armado ali durante muito tempo também. Então, uma cidade onde as primeiras bênçãos, as primeiras leituras, os primeiros sacrifícios do povo como povo de Deus, e até desde os patriarcas, foram feitas naquela região. Então, uma região que tinha uma importância muito grande religiosamente falando. E os descendentes das tribos do norte, que estavam ali, o remanescente, e o sacerdote que voltou, provavelmente com algumas pessoas e com alguns levitas, sabiam, né, dessa história, ali de Siquém, da Samaria. E eles tinham ali como se aquela região fosse a região escolhida por Deus para que se fosse feito o templo. Aquele templo que foi feito ali na região de Judá, os samaritanos, né, ou melhor, os descendentes das tribos do norte, achavam que a região a ser escolhida era a região da Samaria. Então eles aqui acabaram que edificaram até um templo, né, nesse tempo aqui em que os judeus aqui, os judeus, né, a região do reino de Judá, Judá e Benjamim, foram para a Babilônia. E o pessoal do povo do reino do norte, das 10 tribos do norte, foram exilados lá na região da Assíria, também aqui próximo, né, muito próximo um do outro. Então, quando os judeus, que é o povo da região do sul de Israel, que era Judá e Benjamim, voltam para Jerusalém, para a Judéia, nesse mesmo momento eles começam a se dedicar ao Deus de Israel. Os samaritanos, já vou chamar de samaritanos porque eram esse remanescente das tribos do norte, mas o pessoal que voltou com esse sacerdote lá da Assíria também voltaram a se dedicar, né, a querer ali se dedicar ao Deus de Israel, e eles vão edificar ali no topo do monte Gerizim um templo, né, também ao Deus de Israel. E isso fez com que essa rivalidade entre samaritanos e os judeus começasse a se exacerbar de forma muito grande, porque eles começaram a competir, né? Então, os judeus, né, a tribo de Benjamim, junto com a de Judá, a de Simeão, que foi absorvida, na verdade, por Judá,
e os levitas e sacerdotes que estavam junto com Judá passaram a ver então os samaritanos, que era esse remanescente do norte, com maus olhos, porque eles estavam disputando a região, né, de culto, né, o local que Deus havia escolhido com os judeus, né? E Deus tinha deixado claro que a região que ele escolheu era a região de Jerusalém, né? Ali Salomão ele edifica o templo, ele consagra o templo ao Senhor, né? E Deus recebe essa consagração, né? E ele confirma que os ouvidos dele estariam atentos à oração que se fosse feita naquele lugar. Então, quando os samaritanos, né, aí já vão passar a ser conhecidos então como samaritanos, que eram da cidade de Samaria, então passaram a ser conhecidos pela região que moravam agora. Então, quando eles edificam esse templo no Monte Gerizim, eles estão ali declarando quase que uma declaração de guerra aos judeus que estavam no sul. E aí começam a elencar uma série de acusações, né? Porque eles tinham sido miscigenados, porque eram povos que vieram da Assíria, da região da Babilônia, para habitar em Israel, porque eles haviam durante muito tempo adorado diversas outras divindades, porque já não eram mais um povo de raça pura, né? Tinham se misturado com outros povos gentios. Porém, isso tudo poderia, acho que, ter sido superado, porque o judaísmo ele sempre aceitou pessoas que não eram descendentes de Abraão no seu meio. Então, a pessoa ela poderia não ser descendente de Abraão, mas se ela se convertesse ao Deus de Israel, ela era aceita e ela também seria considerada como judeu. Porém, como os samaritanos construíram esse templo no Monte Gerizim, então aí passou a haver uma disputa, né, muito grande entre eles. Uma disputa que envolvia a violência física mesmo. Mas acredito que os samaritanos fizeram esse templo aqui devido a toda a história, né, que aconteceu com o povo de ter entrado na Terra Prometida e ter buscado os primeiros sacrifícios, as primeiras leituras bíblicas, as primeiras bênçãos ao povo foram dadas nessa região, nesses montes. Inclusive os altares que Abraão, que Jacó e que Josué edificou nessa região aqui da cidade de Siquém. Então, o que aconteceu também, algo que também trouxe ainda mais de rivalidade entre samaritanos e judeus, foi que nessa época em que os gregos dominaram essa região politicamente, depois que os Seleucidas, né, que venceram os Ptolomeus foram empurrados para dominar somente o Egito, eles perderam a região da Palestina para os Seleucidas. Então os Seleucidas eram mais agressivos na sua política de dominação. E quando o Antíoco Epifânio assume o controle do reino Seleucida, ele passou a querer helenizar os judeus. Ele queria que os judeus largassem essa lei de Moisés, que para eles era uma lei estranha, né, que eles não aceitavam essa coisa de não poder comer certas carnes. O judeu não comia carne de porco, o judeu guardava o sábado, o judeu tinha uma série de cerimônias a cumprir, uma série de sacrifícios a fazer. Então, se você quiser entender até um pouco mais sobre a lei, né, sobre os rituais que Deus pediu a Moisés, nós também explicamos isso detalhadamente no nosso curso Entendendo a Bíblia, Texto e Contexto. Então, voltando aqui ao nosso assunto, então esse Antíoco Epifânio, ele passou a querer converter os judeus à religião grega, né? Isso chama-se de helenização. Então, uma religião idólatra que adora diversas divindades, e uma delas é Afrodite, que os gregos chamavam de Afrodite, que não passava, né, na verdade, de um nome disfarçado para a divindade pagã, a divindade lá da Assíria e da Babilônia, que era a deusa Estar, que envolvia ali a adoração a ela, né, a idolatria e orgias, né, envolvia ali relações sexuais de formas ilícitas.
Então, ele chegou a querer colocar a estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém. Os samaritanos, quando se viram pressionados pelo Antíoco Epifânio, eles aceitaram a helenização. Eles que já vinham buscando novamente se aproximar do Deus de Israel, eles regridem e eles vão aceitar a helenização, vão aceitar a religião grega e aceitam que seja posto aqui nesse templo deles, que eles haviam reconstruído aqui no Monte Gerizim, eles aceitam que o Antíoco Epifânio coloque a estátua do deus grego Zeus, do Olimpo, aqui dentro. Então eles aceitam, o Epifânio faz isso, coloca esse deus grego aqui dentro. E isso vai dar mais força ainda para que o Antíoco Epifânio coloque essa mesma estátua, né, dentro do templo de Jerusalém. Então ele profana o templo dos samaritanos e parte para profanar também o templo dos judeus lá em Jerusalém. E isso vai acender, né, intensificar ainda mais a disputa, né, a inimizade que passou a existir entre os judeus, né, que eram do Reino do Sul, e esses remanescentes do Reino do Norte. Então agora eles já não eram enxergados, né, como mais nada pelo pessoal do Sul. Os judeus do Sul já não têm mais nenhuma consideração depois disso pelo esse remanescente do Norte, que eles passam a ser conhecidos então como os samaritanos. No próprio reino lá de Judá, do sul, alguns também vão aceitar essa helenização, vão aceitar essa religião grega, essa helenização, né? Essa cultura, essa filosofia grega, alguns vão aceitar. Dentre esses que aceitam, né, vai se destacar alguns partidos, né? Na verdade, é que essa tentativa de helenização dos judeus, ali por volta do ano 160 a.C., vai resultar na divisão dos judeus em alguns partidos. O partido daquelas pessoas que vão aceitar a helenização vai criar o que ficou conhecido como os saduceus. Os saduceus, eles eram helenizados. Eram geralmente os mercadores, né, os comerciantes, os donos de terra, aqueles que possuíam muitas terras. A elite, vamos dizer assim, a elite, né, do povo que tinha mais dinheiro, tinha mais condições financeiras, esses vão ser os primeiros a abraçar essa filosofia grega, essa filosofia helenizada. É por isso que os saduceus não acreditavam em anjo, em ressurreição, não acreditavam em praticamente nada que era espiritual. Agora, vai ter um pessoal, né? Vai haver aqueles que não vão aceitar a helenização, que vão lutar contra essa filosofia grega, contra a idolatria grega, contra a adoração a essas divindades pagãs. Esse partido, né, essa divisão do povo que não aceitou a cultura grega nem a adoração a essas divindades pagãs, vai constituir o que ficou conhecido como os fariseus. Então, os fariseus, perushim em hebraico, piedosos, né, em hebraico, que aí depois, quando foi traduzido para a língua latina, né, e depois para o português, transformou essa palavra em fariseus. Então, nós sabemos que hoje em dia, né, o fariseu carrega todo aí um conceito, né, de hipocrisia, né, se tornou isso por causa do embate que eles tiveram com Jesus, mas ali já é uma distorção do farisaísmo, né? Na época de Jesus eles já estavam bem hipócritas mesmo, mas na sua origem, quando iniciou, eles tiveram até que um início muito plausível, né? Um início que foi bom até, porque eles lutaram contra a idolatria. Então, quando houve ali a revolta
dos Macabeus, né, que está ali descrito no livro de 1ª e 2ª Macabeus. Então, são livros apócrifos, né? Não são livros canônicos, mas são livros que explicam a história que estava acontecendo ali na fase, né? No período do Segundo Templo. Então, esse João Hircano, né, que estava ali liderando a revolta dos Macabeus contra essa helenização dos judeus, eles se revoltaram contra os gregos quando eles tentaram colocar essa estátua, né, essa oferta da desolação, né, essa coisa horrível dentro do templo de Deus. Então eles se revoltam e João Hircano ele aproveita, né, nessa revolta, vai lá e destrói o templo dos samaritanos lá no Monte Gerizim. Então há uma revolta contra os gregos e eles conseguem libertar Jerusalém do controle dos gregos. E ali os judeus eles vão rededicar o templo, né, dos judeus ao Deus de Abraão. Isso aí vai ficar conhecido como a festa da Hanukkah. É a festa da rededicação do templo de Jerusalém ao Deus de Abraão, né? Estavam tomando posse novamente do templo que o Antíoco Epifânio tentou profanar. Então isso aí fica conhecido como a Hanukkah e é uma festa que os judeus comemoram até hoje. Então João Hircano ele expande o reino dele, né? Ele tenta, na verdade, fazer o contrário do que os gregos faziam. Os gregos queriam helenizar e o João Hircano ele tenta judaizar, né? Vamos dizer assim. Ele tenta expandir ali o conhecimento da lei de Deus, tenta fazer com que o povo novamente volte à adoração ao Deus de Israel. E ele aí, no seu excesso de zelo, ele acaba destruindo o templo dos samaritanos, de forma que aqui está só nessa imagem somente as ruínas desse templo, né? Aqui também foi construída uma igreja, né? Uma igreja cristã ali por volta do ano 500, ali 536 depois de Cristo, né? Houve aí também revoltas porque os samaritanos continuaram habitando essa região. Inclusive os samaritanos habitam nessa região até hoje, né? Eles continuam ali com seus sacerdotes, com seus levitas, fazem seus sacrifícios, comemoram as suas Páscoas, suas festas bíblicas aqui nessa região. Até hoje os samaritanos estão ali. Porém, eles não são considerados pelos judeus mais. Desde esse episódio cresceu essa rivalidade. E quando a gente encontra ali no Novo Testamento, a gente já encontra essa rivalidade de forma exacerbada. O judeu que passasse em Samaria ele era atacado, né? Ele não conseguia passar por ali mais. Então, o caminho natural que se fazia se você quisesse ir de Jerusalém para Samaria, foi totalmente alterado. Vou pegar aqui no mapa para mostrar. Então, a gente vai ver que eles tinham que dar uma volta considerável que demorava pelo menos o dobro do tempo, né? Eram 2 vezes mais longo o caminho que eles tinham que fazer se eles quisessem ir de Jerusalém para a Galiléia. Já não dava mais para se fazer esse caminho. Então aqui nesse número 11 nós temos Hebrom, né? Deixa eu ver se eu acho aqui Jerusalém, é o número 15. Nós temos aqui Jerusalém. Então, para ir para a Galiléia, era só seguir aqui em frente, ó, pelo caminho montanhoso, e passava aqui pelo Vale de Dotã, chegava na região de Israel, aqui já estava praticamente na Galiléia. Porém, como os samaritanos nessa região aqui de Siquém, aqui no número 32, né, 29 aqui é Samaria, como os samaritanos estavam aqui, eles tinham essa rivalidade odiosa com os judeus do sul, então ele tinha que cair aqui, ó, desviar para o 14, que é Jericó, e seguir aqui pelo Fosso do Jordão. Então essa diferença aqui de Jerusalém para Jericó é uma diferença de 1000 metros praticamente.
Então não dá para ir com facilidade. Então era muito íngreme o caminho, cheio de curvas, né? Cheio de cavernas, muitos assaltantes, né? Se escondiam nessas cavernas. Então é nesse caminho aqui que é descrito aí aquela parábola do bom samaritano, né? Que ele estava indo a caminho de Jericó e caiu na mão de assaltantes. E o bom samaritano é que socorre. Então, depois tinha que ir pelo vale do Jordão, que é uma região quente, que é abaixo do nível do mar, desconfortável, né, para você caminhar. Então era mais fácil você ir pelas montanhas mesmo de forma em linha reta, né, e seguir em frente. Porém, como tinha os samaritanos, já não se podia mais passar por ali por segurança. Então demorava o dobro do tempo, o dobro, né, porque tinha que fazer todo esse desvio e depois subir novamente para chegar na Galiléia. Então, quando Jesus ali vai falar com a samaritana, os samaritanos já tinham toda essa conotação, né, de ódio entre eles e os judeus. Até porque, como nós vimos aqui hoje, existiam praticamente dois tipos de samaritanos. Existiam aqueles que eram descendentes dos povos da Assíria que foram habitar aquela região, e existia também aqueles que eram descendentes mesmo do povo de Israel, das tribos do norte, do remanescente que ficou ali, que está profetizado lá no livro do profeta Isaías, e daquele sacerdote que voltou, certamente voltou também com algumas pessoas. Então, mesmo que fossem poucos, né, como diz no texto de Isaías, mas ainda assim existiam essas pessoas descendentes realmente de Abraão, de Isaac e de Jacó naquela região. E existia também esse povo pagão que foi habitar ali. Então, nós vemos Jesus algumas vezes falando com samaritanos, e algumas vezes nós vemos Jesus dizendo que não era nem para entrar na cidade de samaritanos, o que aparentemente parece ali uma dicotomia. Jesus, uma hora, ele fala que não é para falar com os samaritanos, nem para entrar na cidade deles, e depois ele fala com a samaritana, depois ele usa uma parábola falando do bom samaritano. Então fica meio confuso. Se a gente não conhecer a história, a gente não vai poder entender com toda clareza por que os discursos de Jesus se dão dessa forma, ok? Então é importante a gente conhecer a história, conhecer a geografia, até mesmo a geologia, para a gente poder compreender o texto bíblico. Então, no nosso curso Entendendo a Bíblia, Texto e Contexto, nós trazemos mapas, trazemos ilustrações, trazemos achados arqueológicos, né? Nós vamos trazer todas essas informações para que você possa entender a Bíblia e fazer a sua própria interpretação. Então eu vou parar por aqui essa aula, porque está ficando muito grande, mas eu já convido você para uma próxima aula, que eu vou te mandar um e-mail brevemente, né? Não vai demorar. Nós vamos dar continuidade. Agora que nós conhecemos a geografia, conhecemos as razões, conhecemos a história dos samaritanos, agora sim, nós vamos fazer uma releitura da Samaritana, dessa história. Nós vamos estudar em detalhes esse encontro magnífico de resgate dessas tribos que foram perdidas. Lembra que Jesus falou: Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é? Então a casa de Israel e a casa de Judá. A casa de Judá estava no sul, tinha o templo, tinha os sacerdotes, tinha os levitas, tinha os profetas, tinha como ter acesso, né, às coisas de Deus. Porém, a casa de Israel, que era os 10 tribos do norte, estava perdida, foram levadas para a Síria. Só havia um remanescente, só havia algumas pessoas que voltaram. Então havia uma multidão de povos misturados a eles, trazendo para eles essa influência pagã. Então ele veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ele fala das 100 ovelhas, de uma que se perdeu. Então nós vamos entender esse encontro magnífico nesta aula. Então eu convido você a ver essa próxima aula. Tá? Vou parar por aqui porque está ficando muito grande. Mas brevemente, né, não vai demorar, por esses dias mesmo, vou estar te mandando um e-mail para que você possa assistir essa aula e para que a gente possa entender
esse encontro magnífico entre Jesus e a samaritana. Então, fica na paz do Senhor. Até a próxima aula.